Recentemente, a cantora mirim Maria Marçal foi bombardeada com certas revelações a seu respeito. Uma reunião que aconteceu lá no inferno e que o nome dela, e a sexualidade dela estava em jogo nessa reunião. Eu sou o Caco de Deus e você está no Dois Dedos de Pedagogia. Um suposto profeta teria tido uma visão a respeito de Maria Marçal e mandou um recado para a criança. A menina ficou tão abalada que mal podia falar numa live que fez com sua mãe. Enquanto Maria Marçal não podia falar, a mãe soltou o verbo e disse um monte de coisa, tanto com esse suposto profeta, quanto com essas pessoas que não têm o que fazer e ficam usando suas redes sociais para estarem acusando e disseminando mentiras em nome de Deus. Sempre foi muito comum existirem crianças famosas no meio secular com agendas de adulto. Eu, particularmente, como pedagogo, nunca achei isso certo, porque isso prejudica o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Gente, há de convir que é muita responsabilidade para uma criança, não é mesmo? Isso tem se estendido ao mundo gospel. São muitas crianças que têm agendas que mal podem estudar, muitas delas, porque tem que estar cumprindo, agendas lotadas em cultos, em eventos de igrejas. Alguns cantores já deram entrevistas e afirmaram que muitos deles tiveram que sustentar com suas agendas 16 famílias. Gente, vocês acham que uma criança tem condições de ter uma responsabilidade dessa? Pois é. Além da pressão dos compromissos, essas crianças ainda têm que enfrentar o preconceito de muitos religiosos, julgando e observando tudo que eles fazem, o que eles falam, o que eles dizem, para onde eles vão. Gente, é muito sério. Essas crianças enfrentam muitos perigos que podem afetar no seu crescimento, no seu desenvolvimento, tanto físico quanto psicológico. Por isso que hoje eu quero citar para vocês os 5 perigos mais comuns que as crianças famosas têm de enfrentar. A primeira, exposição excessiva. Essas crianças têm que enfrentar uma exposição tão grande nas mídias que chega a ser sufocante. E isso pode levar a criança a um alto nível de estresse e ansiedade. Pressão e expectativa. As crianças que estão sempre na mídia, elas sofrem uma pressão muito grande para serem perfeitas em tudo que dizem e que fazem. E principalmente, pessoal, as crianças cristãs, que elas não podem errar de forma alguma. E o pior é que esse erro depende muito de quem observa. Tem coisas que, por exemplo, para a igreja daquela criança não é pecado, mas para a igreja do outro irmãozinho santo é. Então ele acaba usando suas redes sociais para bombardear essa criança, porque não está andando, se vestindo, falando ou agindo do jeito que ele aprendeu na sua igreja. Falta de privacidade. Vocês já imaginaram, gente, o quanto que é difícil? Elas não podem ir para lugar nenhum. Algumas são abordadas até nas escolas. Elas não podem ir para shopping, elas não podem estar em lugares públicos, elas não podem ter uma vida comum como as outras crianças. Então, a invasão de privacidade é muito terrível. Quarto lugar, isolamento social. Muitas delas têm que se isolar e não podem nem ter amizade com certas pessoas devido ao quê? Devido às suas agendas, devido aos seus horários que não batem uns com os outros. Então, ou seja, esse isolamento às vezes acontece meio que de forma impositória, ou seja, elas não queriam ter aquilo, mas precisam se ausentar devido às agendas, devido aos compromissos que são muitos. Por último, e não menos importante, exploração financeira. Eu já falei aqui que alguns tiveram que sustentar 16 famílias. Então, muita gente acaba deixando de trabalhar. Tem pais, tem tios, tem pessoas que se aproveitam literalmente da fama e do dinheiro que aquela criança ganha por mês para poderem deixar de trabalhar e para viverem, da exposição daquela criança. Então, gente, não deixa de ser uma exploração infantil. Isso pode gerar um estresse tão grande na criança que ela pode entender que ela está sendo usada somente para ganhar dinheiro, que ela só serve para isso. Então, é muito importante que os pais e responsáveis por essas crianças que estão próximos a elas façam com que ela tenha uma vida dentro do normal para uma criança, Eu uso como exemplo, por exemplo, a Maísa. A Maísa, ela fala que ela teve uma infância super tranquila. E vocês verem que a Maísa, ela começou muito cedo na TV, fazendo programa com o Silvio Santos e tal. Ela começou muito cedo. E ali ela dizia muito que os pais dela sempre conversavam com ela e diziam: minha filha, no dia que você não quiser ir, você não vai. É tanto que no dia que ela não queria gravar, ela não gravava. Quando ela não queria fazer, ela não fazia. Então, isso é dever dos pais e responsáveis manterem essa criança segura. Diante de tudo isso que já foi exposto aqui, vocês acham que essa pobre dessa criança ainda merece ou ela ainda precisa ouvir um monte de babaquices, inclusive em nome de Deus, a seu respeito? Ora, minha gente, vamos arrumar o que fazer. E com relação ao profeta, que eu não vou dizer o nome aqui, mas se vocês forem nas redes sociais e pesquisar, vocês vão achar muito fácil, muito rápido, dá a entender que ele nem de Bíblia sabe, pessoal. Basta observar que ele disse que a reunião de demônios aconteceu no inferno. E o inferno não é um lugar em que o diabo vai lá para reinar. Não, gente.
Biblicamente falando, o inferno foi um lugar de tormenta criado por Deus para o demônio no final dos tempos. O meu apoio a Maria Marçal, a família dela, que Deus abençoe vocês. E eu quero deixar um recado para vocês aqui. O Capo de Deus disse esse recado muito importante. Gente, é o seguinte, né? Respeitem nossas crianças, preservem nossas crianças, principalmente aquelas que têm aberto mão da sua infância para servir a Deus, para levar a palavra de Deus através de suas canções. Então, gente, olha, é isso aí, né? Que Deus te abençoe, Maria Marçal, que Deus abençoe sua família e que, olha, não deixa que essas coisas afetem você não, tá? Sem dúvida alguma, o que você tem feito no reino de Deus não tem preço, né? E com certeza continua na presença de Deus, que nada disso vai acontecer, nada dessas coisas que estão profetizando aí a teu respeito. A Bíblia diz que nenhuma arma preparada contra ti irá prevalecer. Que Deus abençoe vocês, gente, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu comentário aí se você gostou do conteúdo desse vídeo e dá dicas também. Me segue nas redes sociais, lá a gente pode conversar muito mais. Então, até o próximo 2 Dedos de Pedagogia.